escutei a parede estralar. Aí quando ela estralou, que eu olhei pra cima, ela tava rasgando igual rasga papel. E aí eu só fiz assim, na hora que eu virei, eu vi tudo descendo. Diego era um anjo, uma pessoa boa, coração bom. E decidiu que queria casar, queria ter filhos, queria fazer a vida, queria namorar, como todo homem, né? Aí em março ele voltou e pediu baixa do exército. E como ele tinha um currículo brilhante, ele mandou vários currículos. E essa empresa, no mesmo dia, essa empresa chamou ele para fazer uma entrevista. Fiquei soterrada também. E quanto tempo foi para te resgatar, né? 2h30. Como você ficou consciente? Eu não sei se eu fiquei inconsciente, só que aí eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, né? Tava lá de baixo e eu sem entender o que estava acontecendo, aí depois eu só fui entender quando eu vi o pessoal gritando, pedindo socorro, e quando eu tentava me mexer eu não conseguia. Foi quando eu vi que eu estava toda presa. E você ficou com algum ferimento grave? Eu quebrei o pé esquerdo. Já não tinha mais o chão. A hora que eu pisei, eu só escutei o barulho, água caindo, luz apagando e poeira. Aí eu percebi, o zumbido no ouvido, percebi, pulei fora dos entulhos. Nisso que eu pulei, eu voltei, porque eu pensei nos meus amigos e pensei numa amiga minha que eu tinha lá. Aí voltei para tentar ajudar o pessoal. Nisso que eu voltei, eu subi de novo nos entulhos, tudo tentando ajudar o pessoal, achando o pessoal, sabendo onde estava o pessoal, para facilitar também o corpo de bombeiro quando chegasse. Né? Aí foi o que eu achei minha amiga, uma amiga minha que eu estava procurando. Ela estava soterrada, nisso consegui só ver o braço dela e o braço de mais outra pessoa. Aí, mesmo assim, ela estava falando comigo, ela estava em vida, estava falando comigo, a outra pessoa também estava. Nisso eu estava deitado no chão, cheio de pedra. Nisso quem estava embaixo de mim era exatamente a Tamiris que falou comigo. A Multitainer é uma empresa que modifica containers, então ela aluga, ela compra os containers, faz a modificação e faz a entrega, aluga para algumas empresas. Entre essas empresas, a Petrobras, a Rede Globo, tem outras para esses grandes eventos. Que a empresa ela está numa área de mananciais, que a CETESB já diz que não pode ter indústria naquele local, é uma área ambiental. A empresa contratou trabalhadores, todos eram registrados pela CLT, mas com a reforma trabalhista após 2017, ela demite todos os trabalhadores e contrata aí através de contrato como PJ ou autônomos. No dia eu até cheguei um pouco mais cedo, fui falar com o pessoal, que era com a Ângela, que também faleceu, falei com o Diego também, que ele estava na sala, que era onde a gente trabalhava, né, na sala onde a gente trabalhava, e com o Claudevan, que também faleceu, que eles eram da minha equipe, né, o Claudevan e a Ângela. E aí depois eu desci para a produção, para poder falar com o pessoal, né, que eles tinham pedido para mim comunicar, né, que não eram para eles, eles até determinaram que a gente não podia ir com uma roupa, com certa cor de roupa. Tanto é que a gente noivou no domingo, na terça-feira ela morreu. Aí a gente noivou no domingo, na terça ela acabou falecendo, e a casa, por exemplo, a gente ia morar, a gente acabou nem morando junto nessa casa. Situação assim muito trágica, né? Muito complicada, até hoje, né, é trágica. Ela ia sair de lá no dia 30 de setembro, e ela falava pra mim que ela não poderia sair de lá, tipo, sem deixar, que eles tinham comprado uma máquina que era pra dobrar chapa de ferro, e era ela que estava fazendo o treinamento, e ela ficava falando pra mim que ela não poderia ir embora sem tipo, deixando algo pra trás, e ela sempre falava isso pra mim, parecia até que ela estava se despedindo. E aí na segunda-feira antes do acidente, a gente terminou de fazer as gravações, ela terminou de fazer o relatório para deixar para o pessoal aprender a mexer na máquina. Na terça-feira ela foi e faleceu. Eu acho que ela não merecia, nenhum deles merecia o que aconteceu.
Conheci a família dela, conheci o primo dela. Até eu que a primeira coisa que eu fiz depois do acidente, quando os bombeiros chegou, foi pegar meu celular e foi ligar pro primo dela. Eu liguei pro primo dela e avisei, falei pra ele correr pra lá, que tinha acontecido isso, passei a notícia transparente para ele que tinha acontecido. Aí ele foi, chegou, pegou o trânsito, no dia que tava muito trânsito, e tinha 2 Natálias na empresa. Isso eu nem lembrava que tinha 2 Natálias. Então eles ficaram correndo pra baixo, pra cima, atrás de uma Natália, sendo que a Natália tava lá. Mas ela tava com vida, no dia que eu falei pra ela, na hora que eu falei pra ela, ela tava com vida, mas infelizmente chegaram a tempo. Eles me chamaram Com gesso. com gesso. Eles pediram para mim ir, aí falaram que eu poderia almoçar lá em cima, no escritório, coisa que nunca pôde. Falaram que iam me buscar e me levar. Aí eu falei que eu não ia aceitar, porque eu era nova, eu estava com o pé machucado, podia agravar, e aí eles iam me dispensar e eu ia ficar com sequela pro resto da vida. Eu acredito que aí nessa parte, depois que eu voltei, eles começaram a me tratar tipo com indiferença. Lá a gente tinha 2 administrativos, né? Um pequeno e um grande. O grande foi onde caiu, e aí eles transferiram a gente pro pequeno, por causa que o grande estava interditado. E aí tinha várias mesas para as pessoas sentarem, eles me colocaram para sentar sozinha, tipo me isolando de todo mundo. E eu fiquei sozinha lá, tipo como se eu fosse ninguém. Aí depois eles mandaram uma pessoa embora e me jogaram pro comercial. Aí eu era como se eu fosse, tinha as pessoas que vendiam, eu era auxiliar delas. E eu falei que eu não fui contratada para isso, eu fui contratada para trabalhar na área da engenharia, que é como eu sou formada. E aí eles falaram que se não fosse dessa forma, eles não poderiam fazer nada. Eu falei, então se for assim, eu não quero mais. E aí eu fui pedir para sair da empresa. Eles pediram para os próprios funcionários começarem a tirar o entulho, tirar pedra cheia de cabelo, pedra cheia de sangue, os próprios funcionários, capacete jogado espalhado, uma cena de horror. E você foi um deles ou não? Eu me recusei de tirar, eu falei, isso eu não vou fazer. Eu fiquei sentado o dia todo, mas isso eu não fiz, fiquei esperando o meu serviço. Teve uma segunda fiscalização acompanhada pelo sindicato, que aí a gente conseguiu ter informações mais claras do que estava acontecendo, mas sempre com a empresa tentando burlar, tentando enganar todo mundo, tá? Ofereceram 8 mil para mim, aí eu não queria pegar esse valor, de começo não queria pegar esse valor, mas como a pressão foi muito grande, todo dia eles falavam disso, todo dia estava retornando no caso do acidente, todo dia, falei, vou pegar para não estar falando mais disso, né, que estava vendo um pesadelo, né? Aí a moça do RH falou que eu poderia pegar aquele dinheiro e se eu quisesse procurar meus direitos depois, eu poderia pegar. Eu peguei, assinei os papéis, sem ler, sem nada. Aí fui lá, tinha a cláusula que ela tinha colocado, que aqueles 8 mil valia pelos 2 anos que eu tinha trabalhado e pelo acidente. A empresa já está se posicionando muito mal. Por um motivo que estava lá era pior ainda, um motivo bem sujo, né? Que era político, né? Então, primeiro que meu filho não gostava de política. Segundo que aquilo lá não era para fazer. Você imagina uma reunião política num lugar reto, vai para um lugar em cima, sem necessidade, né? Outra coisa mesmo também assim que eu fico indignado são com as autoridades públicas, especial a autoridade municipal e a federal, mesmo eu não entendo, porque o local daquilo, eles não têm um alvará pleno de funcionamento para exercício daquela atividade empresarial, eles não têm sequer um alvará provisório e mesmo assim a empresa vive em pleno funcionamento, a fiscalização do município de Itapecerica da Serra finge que não veio, finge que não deixou de ver. Olha para você ver, os fiscais mesmo do Ministério do Trabalho e do Emprego só foram no local porque você, sindicato, pressionaram, senão eles não tinham ido. Eles não tinham ido. Se vocês não tivessem pressionado por meio de ofício, reclamações, etc., eles não tinham ido. Eles só foram porque vocês reclamaram. Fizeram um laudo, multaram a empresa, etc. Mas assim, o que eu vejo também é uma falta assim, de ações efetivas. O Estado não conseguiu ainda dar uma resposta para aqueles trabalhadores, para aquelas famílias, aqueles trabalhadores que morreram. Aqueles trabalhadores estão trabalhando de forma irregular ainda. A empresa foi interditada, houve a desinterdição 2 ou 3 dias depois, e até hoje, quase 2 anos depois, 1 ano e meio depois, a empresa está trabalhando numa área de mananciais com trabalhadores registrados, contratados de forma irregular, isso dito pelo Ministério do Trabalho e Ministério Público, e nada aconteceu até agora. A CETESB
e aí o Flores esteve com a gente, né? A CETESB está dizendo, está irregular, não pode estar ali, a indústria não pode estar naquele local, mas mesmo assim continua trabalhando da mesma maneira. Então o que eu quero dizer com isso é que o Estado não está conseguindo atender os trabalhadores nessas questões. E a metade de mim foi embora. E eu continuo aqui, orando, pedindo a Deus força dia a dia para continuar vivendo. E esperando a justiça de Deus e a dos homens, para me entender o que aconteceu, que até hoje eu não sei, os responsáveis por tantas vidas, o que aconteceu na realidade, né? E que se tiver que, na justiça, sim, essas empresas têm sim que ser responsáveis pelas vidas, pelas todas as famílias das pessoas que estavam lá, que confiou na empresa, no dono da empresa e confiou na justiça. Obrigada.